E aí, pessoal, beleza? Meu nome é José Vitor e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a como fazer o levantamento de materiais de uma parede utilizando o Revit como ferramenta. Mas antes da gente começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo e também de me seguir lá no Instagram. Lá eu posto dicas todos os dias de como usar melhor o Revit, beleza? Bom, então bora pro vídeo. Eu já estou com o arquivo aberto aqui, eu deixei algumas paredes pré-configuradas para a gente fazer o levantamento. E a gente tem essa parede aqui, ó, que a estrutura dela é de blocos de concreto, a gente tem uma camada de gesso e um outro revestimento de azulejo. Essa outra aqui, ela tem uma estrutura de tijolo, uma camada de revestimento de madeira e uma parte que tem pintura azul. Essa outra, a gente também tem estrutura de tijolo, uma parte de madeira, só que esse outro lado aqui é de gesso. Vamos vir aqui para 3D. Então, tá aqui as nossas paredes, ó. A parte de azulejo, de madeira e a placa de gesso. A parte de gesso aqui também e a pintura azul. Bom, como que a gente vai fazer esse levantamento? Aliás, primeiro, qual que é o objetivo de fazer um levantamento de materiais? A gente quer saber, a gente quer descobrir quanto de cada material a gente vai gastar na hora de realizar esse projeto. Então, a gente precisa das áreas. Então, a gente vai precisar da área de tinta azul que a gente vai utilizar, das áreas da placa de gesso, das áreas de tijolo e também dos blocos de concreto. Para a gente fazer isso, eu vou vir aqui no nosso navegador de projeto. Vou vir nessa parte aqui, tabelas barras quantidades. Vou clicar com o meu botão direito e vou selecionar essa opção aqui de novo levantamento de material. Vou clicar em OK, né? E aqui na lista de filtros, a gente tem as categorias de projeto. Nesse caso, é arquitetura, então deixa marcada essa aba de arquitetura. E aqui nas categorias, eu vou procurar por paredes. Vou dar um OK. Vai abrir essa nova aba. Esses campos disponíveis são as informações que a gente quer retirar do nosso projeto, no caso das paredes. Como eu havia falado, a gente precisa do nome do material especificado e da área dele para a gente saber quanto que a gente vai gastar na obra. Então, vou puxar essas duas informações aqui. Vou descer um pouco, vou procurar aqui material nome e material área. Vou dar um OK. O Revit ele já vai puxar algumas informações aqui para a gente. Então, a gente já tem o tanto de tijolo que vai ser gasto, o tanto de madeira, a pintura e assim por diante. Vou vir aqui no campo de outros, vou clicar em editar e vou dar uma filtrada nesses dados, uma agrupada, na verdade. Como vocês podem observar, a gente tem madeira na segunda linha e madeira na última linha. Eu quero agrupar todos os dados, eu não quero que eles fiquem separados. Então, vou vir aqui, vou selecionar a opção de classificar por material nome e vou desmarcar essa opção aqui de itemizar cada instância. Agora, na aba de formatação, eu vou selecionar a opção de área e aqui, ó, vou colocar calcular os totais, que ele já vai me dar a soma final de cada um dos materiais. Vou clicar em OK. Ó, a nossa tabela já atualizou, então eu tenho o tanto de área que eu vou gastar para o azulejo cerâmico, para os blocos de concreto, para madeira, para pintura, para a placa de gesso e também para o tijolo comum. O Revit, tudo dele está linkado. Então, por exemplo, se eu criar uma nova parede lá, uma parede que já exista, ou alguma parede aleatória, ele já vai contabilizar automaticamente depois que a tabela foi criada. Então, por exemplo, azulejo cerâmico, a gente tem 104 metros quadrados. Eu vou vir aqui no nosso nível 1 e vou criar uma outra parede que tenha azulejo cerâmico, que é essa daqui. Vou colocar ela Vou colocar ela bem alta, com 12 metros aqui, exagerando, né? E vou fazer um retângulo. Ó, então, vindo para o 3D, a gente acrescentou essa outra parede. Se a gente vier aqui na nossa tabela, o valor já atualizou para 574. Estava 104, se não me engano, né? Então, o Revit ele já vai fazer isso para a gente automaticamente. Outro ponto importante. Se você vier aqui no seu 3D e vamos supor que você utiliza o comando de pintura, PT. Vou selecionar aqui só essa aço inoxidável, só para a gente servir de exemplo. E eu vou pintar essa parede aqui com um novo material, o aço inoxidável. Se eu clicar aqui, dar um concluído, a parede já está pintada, essa face, né? A nossa tabela ela vai atualizar também automaticamente com aquele novo material, aquela tinta que a gente adicionou, né? Aquela camada de pintura, o aço inoxidável. Então, não necessariamente você precisa configurar a parede para aparecer o material. Se você adicionar ela usando o comando de pintura, a tabela vai contabilizar também. Mas só tenham cuidado que, por exemplo,
Essa camada branca aqui, ó, que no caso tem uma camada branca por trás desse aço, ela vai ser contabilizada na tabela também. Então, quando você utiliza o comando de pintura, é como se você tivesse a sua placa de gesso aqui e você pintasse com algum outro material por cima. Então, a sua tabela vai estar contabilizando tanto a placa de gesso que está na camada anterior, quanto a que você colocou por cima. Então, vocês só tem que ter cuidado com esse detalhe, tá? Bom, para dar mais uma incrementada aqui na nossa tabela, a gente pode acrescentar a parte dos 10%. Porque normalmente a gente faz o levantamento de materiais, a gente acrescenta uma porcentagem por conta do desperdício. Vamos acrescentar ela aqui também para ficar completinho. Vou vir aqui em editar, vou aqui na aba de campos, vou clicar nessa funçãozinha aqui, f de x, para a gente adicionar um parâmetro. Esse parâmetro eu vou chamar de área mais 10%. Vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, tá? A disciplina é comum. O tipo, essa informação que eu estou buscando, ela vai ser uma área. Então, vou selecionar a opção de área. E agora, a fórmula a gente faz que nem no Excel. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Vou selecionar a célula, no caso a coluna aqui, que vai ser a coluna de área. Vou colocar um asterisco, que é vezes 1.1. 1.1 por conta dos 10%. Se fosse 15%, seria 1.15, 20%, 1.2. Vou dar um OK. Já adicionou esse novo parâmetro. Vou dar um OK de novo. E já apareceu aqui a nossa coluna da área com os 10%. Mas apareceu um problema. Agora a nossa informação está escrita aqui varia e varia, não está aparecendo os totais. A gente vai fazer que nem a gente fez com essa coluna, com a coluna B da área. Vou vir em editar, formatação, vou selecionar aqui a área mais 10%. Vou colocar aqui a opção de calcular os totais. Vou dar um OK. E pronto. A gente já está com a nossa planilha praticamente pronta. Depois, se você quiser, você pode dar uma formatada nela, tipo adicionar cores, alterar a fonte, ou até mesmo passar para o Excel, mas o levantamento em si já está pronto. Você pode vir aqui, por exemplo, também ó, e alterar o nome. Em vez de material, não, vou deixar só material. Aqui eu vou deixar em a área. Ó. E a tabela já está atualizada. Esse levantamento que eu ensinei vocês a fazer de parede, ele funciona também para piso, da mesma forma. Você vai lá, configura o piso e as camadas e você pode também gerar uma tabela de piso, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e também de me seguir nas redes sociais.